Deus não pediu para que você gostasse de tudo aquilo que Ele faz. Aonde que está escrito isso? Deus pediu assim, goste de tudo que eu faço? Não. Ele apenas pediu para que você confiasse nele. Que você amasse Ele. Não por aquilo que Ele faz de benefício na sua vida, mas por aquilo que Ele é. Você entende que Deus ele tem que ser adorado em qualquer situação da sua vida? Você entende que Deus ele tem que ser adorado quando você está na luta, quando você está na prova, ou quando você está na bonança, no gozo, na alegria? Em qualquer momento você tem que ser grato a Deus. E Ele não pediu em momento algum para que você gostasse daquilo que Ele está fazendo. Até porque Ele faz as coisas certas. E Ele sim consegue trabalhar no oculto, no escondido, para colocar o melhor dele nas nossas vidas. Então a reflexão aqui hoje, sexta-feira, dia 5 de abril, a reflexão é para que você confie nele. Independente se está silêncio, independente se a situação está adversa, você está passando uma luta, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente está passando uma luta é que Deus abandonou, que Deus esqueceu. E eu vou dizer mais, a gente manda uma mensagem querendo conversar com alguém, aquela pessoa não responde, demora, visualiza. Mas isso daí tudo é um processo. E sabe quem que faz todas essas coisas? Sabe quem que se esconde para se aparecer? Deus! Para Ele conseguir se aparecer, para Ele conseguir realizar algo na sua vida, Ele se esconde. Eu já vou concluir. Quero que você dê uma olhadinha no lugar que eu estou. Como sempre, né? A gente aqui no meio do mato, no meio da roça, buscando a Deus. E é um lugar gostoso, porque aqui a gente consegue gritar, a gente consegue falar com Deus. Lugar maravilhoso. E a gente dando continuidade aqui, eu quero que você entenda que Deus, ele não tem lado de frente, lado de costa, ele não tem lateral. Ele é uma força imensa, que no qual o dia que Moisés estava no monte, Deus disse, eu vou virar, vou passar de costa na fenda da rocha para que você veja o poder que existe em mim, que vai estar passando perto de você e você não vai aguentar sentir, porque eu não vou nem ficar de frente para você. Na verdade, a gente sabe que literalmente Deus não tem frente, não tem costa. Ele é um poderoso Deus, que no qual se resplandece de todos os lados. E você viu o resultado. Moisés ali precisou subir várias vezes no monte para que Deus falasse com ele. E eu também estou várias vezes nesse monte aqui, pedindo para que Deus viesse falar comigo. Quem é que não tem problema? Quem é que não tem luta? Mas graças a Deus que nós temos um Deus que olha por nós. Eu quero meditar com você. É algo meio uma teologia um pouquinho profunda, mas eu vou tentar explicar de maneira simples, até porque a gente não está aqui para confundir ninguém. Você sabe que teve um homem na Bíblia chamado Salomão. Todo mundo conhece Salomão, né? Todo mundo. Se você perguntar para um ateu, ele sabe. Ó, Salomão, o homem mais rico da face da terra, naquela época. O homem mais inteligente, mais sábio. Se você perguntar para um católico, ele também vai saber explanar quem foi Salomão. Se você perguntar para um umbandista, para um que frequenta quimbanda, espírita,
Candomblé, qualquer um conhece quem foi Salomão, porque é um clássico da Bíblia. E às vezes a gente fala assim, por que eu não sou igual a Salomão? Deus tem os preferidos, Deus tem os queridinhos dele, porque deu para Salomão riquezas, é tudo que o homem quer hoje, né? Riqueza, sabedoria e mulher, não é assim? Até porque Salomão ele tinha 700 princesas, ou seja, 700 esposas e 300 concubinas. Ele poderia chamar no seu aposento, no seu quarto, numa noite, talvez, uma morena, poderia chamar uma loira, poderia chamar uma ruiva, enfim. Dinheiro para ele não era problema e sabedoria para ele também não era problema. O que mais que um homem desse pode querer? Né? É tudo que a gente quer. Não é? Não vamos ser hipócritas. É tudo que a gente quer. Só que isso daí foi fácil? Isso daí chegou na mão dele de mão beijada? Não. E você sabe como que isso chegou na mão de Salomão? Não sabe, né? Eu vou te explicar, por isso que eu tô aqui. E eu vou dizer pra você, tem muitas pessoas que tomam o púlpito, que pregam e não sabem como que Salomão adquiriu tudo isso. Ah, eu sei, foi quando ele pegou o restinho de bois que ele tinha lá, subiu na montanha, sacrificou tudo, a única coisa que sobrou do reinado de Davi, ele sacrificou tudo lá, e Deus viu que ele deu tudo para Deus, perdão, e aí Deus resolveu devolver para ele. Sim, até concordo com você, que Salomão tinha lá umas juntas de boi, e ele ofereceu tudo a Deus. Falou, não, vamos dar tudo para Deus. Em holocausto ofereceu tudo isso a Deus. E ele foi dormir. E quando ele foi dormir, você conhece a história. Até aqui está conhecendo. Que Deus chega para ele e faz uma... e faz uma pergunta que todos queriam que Deus fizesse pra gente. Salomão, pede o que se quiser que eu vou dar. Quem já assistiu aquele filme de Aladim, que acha a lâmpada mágica? Você esfrega a lâmpada e o gênio sai dali. Lógico que isso é uma ficção. A gente tá só tendo um momento de descontração aqui. E sai um gênio da lâmpada lá, né? Que também são filmes clássicos que a gente assiste desde criança. E você tem direito a 3 pedidos. Quem é que não queria achar uma lâmpada dessa, né? Quais seriam os 3 pedidos que você ia fazer? Eu até brinco às vezes quando a gente tá conversando com alguns conhecidos. Eu falei assim, olha, se eu conseguisse achar uma lâmpada dessa, o primeiro pedido meu seria assim: ô gênio, que eu venha ter pedidos infinitos. Ai, tem que brincar um pouco, né, irmãos? Bom, se é para pedir qualquer coisa, porque se eu pedisse 3 coisas, eu não poderia pedir a 4ª, porque é só 3. Mas os pedidos, obrigatoriamente, têm que ser realizados. Então o primeiro pedido meu é que eu possa fazer pedidos infinitos. Se eu pedisse riqueza, poderia gastar, poderia perder toda essa riqueza, até porque quanto mais tem, mais gasta. E se de repente com esse dinheiro eu tivesse um problema bem comum de coração, um infarto, adiantou pedir tudo esse dinheiro? Eu vou usar? Se eu tivesse uma debilitação bem séria na minha parte física, na minha saúde, então toma cuidado com os pedidos que você vai fazer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Salomão, ele não achou uma lâmpada mágica, não. Ele primeiro deu a Deus o seu melhor e Deus veio para ele, abrindo uma oportunidade para que ele fizesse um pedido que Deus ia conceder. Mas aqui que eu quero ensinar você.
A gente vai voltar alguns anos atrás para que você veja que Salomão não acertou o pedido por acaso não. Que ele acertou o pedido, né? Você sabe, até aí você sabe. Que ele fez um pedido no qual ele acertou na mosca. Mas poucos sabem que quando Davi, o seu pai, no seu reinado, Davi tinha muitas e muitas riquezas. E sabe o que Davi fazia quando Salomão nasceu? E Salomão, por volta de 8, 10 anos mais ou menos, sabe o que Davi fazia? É aqui que você, às vezes, não está sabendo. Ali no Jardim das Nogueiras, em volta do seu palácio, que ficava numa região bem alta, que todos da província conseguiam enxergar o seu reinado, ele tinha um jardim lindo, maravilhoso, chamado Jardim das Nogueiras. E sabe o que Davi fazia? Ele pegava na mão de Salomãozinho, de Salomão, desse que você conhece, e ele começava a andar, igual eu estou andando aqui, ó. Ele pegava um caminho e saía andando com Salomão. E o que ele fazia nesse caminho? Ele ia conversando com seu filho. Ele ia falando assim: ô Salomão, filho meu, você está vendo até lá no horizonte? Tudo que você está vendo aqui é do pai. Salomãozinho olhava para Davi e falava assim: pai, todas essas terras aqui são do senhor. Sim, Salomãozinho. Vira um pouquinho o corpo para cá. Está vendo lá no final? Então, também é tudo do papai. Vira mais um pouco. Tá vendo lá? Tudo que você tá vendo, aonde os seus olhos conseguem enxergar, é do pai. Isso daqui eu tô dizendo que são terras, propriedades, mas o pai tem muito ouro guardado. O pai tem muitos animais. O pai tem muita riqueza que você nem imagina. Aí acabava o passeio, voltavam ao cotidiano normal. No outro dia, quem que estava lá no Jardim das Nogueiras? E isso teve um tempo, um curso que se estendeu. Porque todos os dias praticamente, eu não vou literalmente dizer para você que era de segunda a domingo, talvez eles intercalavam, pulavam dias, mas isso teve um período grande que Davi pegava na mão do seu filho Salomão e passeava no Jardim das Nogueiras. E todo dia ele explicava isso. Ô Davi, ô Salomão, você lembra que o pai falou que tudo aqui é do pai? Você lembra que o pai falou que o pai tem muitas riquezas? Você lembra que o pai comentou com você que o pai é um homem muito rico, homem de posses? Em uma dessas andanças, Salomão olhou para o seu pai, Davi, e disse assim: ô pai, parece que o senhor está repetindo a história. O senhor conta de um modo diferente, mas o enredo, a história é sempre a mesma. E Davi disse assim para Salomão: eu esperei esse dia chegar. Eu esperei que você notasse que eu estou repetindo essa história todos os dias para que entrasse na sua cabeça. E Salomão diz assim para Davi: mas por que o senhor está dizendo tudo isso? E Davi disse assim: olha, talvez hoje seja o nosso último passeio. Porque até então, todos esses dias, eu explicava para você, você fazia sim com a cabeça que entendia, mas você não me fazia essa pergunta. Como você fez essa pergunta, hoje eu vou te explicar. Sabe tudo isso que o pai tem? Riquezas, bens materiais, posses, governo, poder, autoridade. Isso daqui não é nada, meu filho. E Salomão olha para Davi e fala: eu não estou entendendo mais nada, pai. O senhor enfatizou tanto tempo as suas posses, as suas riquezas, as suas terras, e agora o senhor vem dizer para mim que isso não é nada? Ele falou: exatamente, Salomãozinho. Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você, Salomão. Tudo isso daqui passa. Todas essas terras aqui acabam. Um dia,
você vai descer a sepultura e não vai conseguir levar nada disso com você. Mas eu vou te dar um conselho. Quando você tiver que pedir algo a Deus, porque eu sempre converso com Deus, tenho as minhas intimidades com Deus, assim dizia Davi para Salomão. E Deus me atendeu várias vezes, fazendo com que eu ganhasse guerras, fazendo com que eu conquistasse províncias. Mas uma das coisas que você não deve perder a oportunidade é que quando você estiver conversando com Deus, nunca peça para Ele riqueza, porque acaba. Nunca peça para Ele muitos diamantes, muitos rubis, estoque de ouro, porque isso, a traça da terra come tudo. Quando você tiver uma oportunidade, como eu tive várias, de falar com Deus, e na intimidade Ele dizer para você o que você está precisando, fale para Ele que você quer sabedoria, entendimento e conhecimento. Porque com a sabedoria você vai conseguir o ouro que você quer. Com o conhecimento você vai administrar as terras no qual você colocar os pés. Com o entendimento, com a sabedoria e com o conhecimento você vai conseguir muito mais além daquilo no qual o seu pedido seja fixado agora. De você pedir, quero tanto em ouro. Você estipula, quero tanto em rubis, Deus. Quero tantos hectares de terra. Isso daí é pouco para quem tem sabedoria, conhecimento e entendimento. Passou outro dia, Davi foi andar de novo com seu filhinho Salomão no Jardim das Nogueiras. E ele disse assim: Salomão, você entendeu tudo que o pai falou? Você viu quanto tempo o pai traz você andar aqui? Pega na sua mãozinha. A gente tem ali uma caminhada de um certo tempo e eu sempre venho dizendo para você: conhecimento vale mais que ouro, sabedoria vale mais do que diamante, entendimento vale mais do que muitos rubis. Você entendeu? Salomão disse assim: pai, mesmo que eu não quisesse entender, eu entendi, porque o Senhor disse isso repetidas vezes por muitos dias. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Meu amigo, que quando Salomão fez esse pedido, ele não fez por acaso. Não caiu de paraquedas na mente dele e falou: eu vou pedir. Não, ele foi instruído. Ele teve instrução do seu pai. E quando ele teve a única oportunidade, vou dizer única, em termos de Deus abrir o leque e dizer para você: pode pedir o que você quiser. Eu chego até a entender que se ele pedisse alguma coisa para o bem dele, para o gozo dele, para a satisfação dele, que não tivesse nada a ver com o reino, com parte espiritual, Deus dava. Porque ele já fez o sacrifício, ele já teve a fé de entregar os restos que sobraram, os despojos que sobraram do reinado de Davi, ele já deu tudo para Deus. Falou: não, só isso que sobrou? Vamos acender uma fogueira lá no monte lá e vamos queimar em holocausto. Vamos começar do zero. E Deus se agradou com isso. E quando Deus chega para ele e fala: Salomão, pede o que você quiser, Salomão não hesitou em pedir. Ele logo lembrou. Ele falou: opa, tive muita instrução. E um homem instruído, ele erra pouco. Um homem que tem um certo estudo, uma certa graduação, uma certa cultura dentro de você, ajuda bastante. Para que você não tome decisões erradas, para que você não tome atitudes incorretas. Mas lógico que o que vale sim é o Espírito Santo falar dentro da gente. Mas o que adianta você ter o Espírito Santo e não ter um certo conhecimento? Estudar a palavra, ler a Bíblia, meditar, ter experiências com Deus, jejuar, fazer o bem, dar esmolas, tudo isso conta. Tem pessoas, eu digo até na minha família, que são tão ignorantes que eles dizem assim que teologia é do diabo, ficar se matando, que a teologia mata.
que ficar se prendendo em muitos livros aí é algo que Deus não se agrada. Mas para mim tudo isso, me perdoe a expressão, mas é nua e crua. Para mim isso é papo de vagabundo. É papo de gente que não quer estudar. É papo de gente que quer levar a obra de Deus de qualquer jeito. Você pergunta para ele, quem morreu na cruz? Ele fala Jesus. Você pergunta para ele onde que Jesus nasceu? Ele vai falar, nasceu em Nazaré. Porque é conhecido Jesus de Nazaré. Ele não sabe nem onde Jesus nasceu. Você acha que isso não desagrada o coração de Deus? É Belém, tá? Que Jesus nasceu. Você acha que isso não desagrada o coração de Deus? Até um artista do mundo, quando ele encontra com um fã, o fã diz pra ele, eu sei o dia que você nasceu, eu sei como chama seu pai, eu sei como chama sua mãe, eu sei do que você mais gosta, eu sei qual é a sua cor preferida. O artista, ele vai falar, gente, que felicidade que dá nele. Ele fala, nossa, a pessoa parou para estudar sobre mim, para ter um conhecimento sobre a minha vida. E você acha que com Deus não é diferente, irmãos? Como que Deus fica feliz quando você sabe da palavra dele? Como que Deus fica feliz quando você tem um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria? Eu digo até na hora de ministrar, até na hora de você pregar em cima do púlpito. O povo não quer ficar lá embaixo escutando você contar testemunho da sua vida só não, irmãos. O povo não quer ficar lá embaixo escutando você falando um pouquinho da Bíblia e cada 5 palavras que você fala da Bíblia, você fala 20 glória a Deus, 20 aleluia. O povo está com fome de palavra. O povo quer conhecimento. O povo está precisando de aprofundamento na Bíblia. Você vê esse estudo que eu acabei de trazer para você? Eu não me gabo com isso não, irmãos. Eu falo porque eu tive 10, 12 anos estudando sim a palavra de Deus. Tenho muitas graduações por trás de mim, mas eu sou isso aqui, ó. Aí. Chinelinho no pé, sozinho no meio do mato. Depois que a gente busca o conhecimento, depois que a gente consegue algumas graduações aqui na terra, aí a gente tem que se aprofundar bastante com Deus. A teoria é bom, mas a prática é melhor. Talvez você esteja discordando disso que eu estou dizendo para você, então eu vou te fazer uma pergunta. Se o teu filho, ou a tua mãe, ou o teu pai, tivesse precisando passar por uma cirurgia, você entregaria um ente querido seu para um médico que tem formação, um médico que é cadastrado, que tem todos os diplomas necessários para operar dentro de uma medicina legal, dentro de um hospital? Ou você entregaria para uma pessoa que tem um certo conhecimento, ele tem um quartinho, um puxadinho lá no fundo, ele tem uma mesa, ele tem lá uns tabletes de algodão, uns potes de álcool, e os moradores dizem assim, nossa, ele opera bem, ele nunca fez faculdade, ele nunca fez medicina, ele nunca fez nada, é tudo no conhecimento. É tudo na simplicidade. Fala pra mim. Pra quem que você entregaria um ente querido seu? Para aquele que acha que é autossuficiente para realizar tal tarefa ou para aquele que estudou para realizar tal tarefa? Passou ali 8 anos a 12 anos dentro de uma universidade aprendendo minuciosamente para não dar um ponto errado, para não cortar um tendão errado, porque ali é uma vida humana que está deitada na frente dele. Depois disso, ele começa a participar de operações junto com médicos que já fazem isso na prática há muito tempo, até ele conseguir fazer aquilo sozinho. Então, irmãos, não confunda as coisas. Não confunda as coisas, tem que andar tudo junto. Você tem que ser sim uma pessoa estudada. Você tem que ser uma pessoa culta. Você tem que se mostrar para Deus e para a sociedade que você parou o tempo, que você parou
alguma área da sua vida para se dedicar a estudar, a buscar a palavra de Deus, a se formar em alguma coisa, para que você tenha credibilidade. Eu passei 14, 15 anos ministrando por esse Brasil afora. Agora a gente está organizando novamente para estar fazendo novamente as nossas itinerâncias. E teve lugares que eu passava que os pastores diziam assim: você tem graduação, você tem formação disso, tem formação daquilo, porque só sobe no meu púlpito aqui quem realmente é passado no fogo, forjado no fogo. Porque se você falar para mim que é um pregador que vive pregando no espelho, que vive pregando no meio do mato, que vive pregando para 5, 6 pessoas, você tem que voltar outro dia para pregar em lugares diferentes. Mas aqui onde tem 5, 6 mil pessoas te assistindo, você não pode falar besteira. Até um certo ponto, ou até alguns anos atrás, ou seja, muitos anos atrás, eu discordava disso. Eu falava, não, quem tem o Espírito Santo é Deus que fala, não é o homem que fala. Sim, eu concordo. Mas você concorda que é enjoativo você escutar aquilo que você já ouve há 20, 30 anos atrás? Você concorda que o povo chega uma certa época que ele cansa de comer só arroz e feijão e fala, eu queria uma misturinha diferente, uma comidinha diferente. Eu queria um conhecimento a mais, algo que eu nunca ouvi, algo que me impressionasse, algo que chamasse a minha atenção, algo que me prendesse na palavra. Então esteja preparado. Esteja preparado. Que um advogado que ganha a causa é aquele que tem mais argumentos e provas. Não é aquele que fala. Não é aquele que usa de falácia, não é o falastrão. Então se apresente diante do juiz totalmente graduado. Tanto espiritualmente como materialmente. Salomão conseguiu a sua graduação através de um pedido que Deus lhe deu. Mas você não é Salomão, nem eu. Ele tinha sabedoria vinda do céu, são poucas pessoas que têm. E ele pulou algumas etapas, né? Ele pulou algumas etapas, até porque para a gente conseguir chegar numa sabedoria igual a dele, a gente sabe que só por uma intervenção divina. Mas para que a gente tem que pensar em querer ser um Salomão? Estudar a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Você pegar um versículo ali, você ficar esmiuçando texto e contexto, depois você lê todo o capítulo, depois você vê a situação que da onde veio aquilo, depois você vê a situação para onde vai aquilo. É maravilhoso, irmãos. E Deus lá do céu, Ele te dá méritos quando Ele vê que você está empenhando em conhecer quem Ele é, através da palavra dEle. Fica com essa mensagem. Entenda que Deus, Ele te abençoa. Mas Ele não precisa de sacrifício como Salomão fez, não. Até porque Ele já disse assim, ó, vou mandar um filho meu, que está aqui à minha direita, vou mandar ele aí na terra. E ele vai ser o sacrifício vivo. Eu só preciso que vocês me obedeçam. Eu comecei a mensagem assim, que Deus não quer que você goste de tudo que Ele faça. Ele apenas quer que você confie nele. Ele mandou esse sacrifício vivo que foi Jesus. E apenas Ele quer que você acredite. Não precisa gostar de tudo que Ele está fazendo. Até porque tem coisas que a gente não gosta. Fala, Deus se esqueceu, Deus está fazendo um jeito mais diferente, está me fazendo sofrer, está me fazendo passar pelo fogo. Mas Ele está no controle de tudo, Ele sabe aonde que tudo isso vai dar. Ele não precisa que você goste daquilo que Ele faz. Ele precisa que você confie nele plenamente para Ele te dar a vitória. Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.